Vamos falar de Brasília, porque depois de quase 4 meses, finalmente temos uma oficialização. Agora é oficial. O ex-deputado Bosco Saraiva irá assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus. A gente volta a falar então ao vivo com o Luiz Henrique Almeida, que vai trazer os detalhes dessa nomeação, né, Luiz? Bom dia mais uma vez para você. Olá, Emanuel, Adriane, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Finalmente a palavra aqui define esse momento, depois de quase 4 meses já finalizados, a gente se encaminhando para o 5º mês de 2023 e com a nova gestão presidencial. Durante todo esse tempo, a SUFRAMA ficou sem um nome definitivo para ficar à frente da pasta. Então, ontem, o nome do ex-parlamentar Bosco Saraiva foi publicado no Diário Oficial da União e que o torna, a partir de agora, o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Esse nome de Bosco Saraiva, ele já havia surgido, no início deste mês, como ele mesmo esteve em Brasília e confirmou que o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disse que esse convite foi feito por ele para assumir a pasta. Também essa reunião que Bosco Saraiva participou em Brasília contou com a presença de Márcio Rosa, que é secretário executivo da pasta. Só que essa indicação partiu do senador da República aqui pelo Amazonas, o senador Omar Aziz, do PSD, que tinha como principal argumento o fato de Bosco ser do Solidariedade, partido que apresentou ações no STF para garantir vantagens da Zona Franca de Manaus, que de acordo com o senador Omar Aziz, já vinha sendo ameaçada pelo ex-presidente, pela antiga gestão presidencial. Então, Omar Aziz conseguiu o apoio de todos os deputados federais e senadores do Amazonas em prol do nome de Bosco Saraiva para assumir a superintendência da SUFRAMA, em um momento em que o governo federal ainda não havia decidido um nome definitivo. Desde janeiro até agora, nesse período de abril, a pasta estava sendo comandada por gestores interinos. Então, Bosco Saraiva também venceu indicações de nomes apoiados pelo PT local, como o economista e também ex-deputado federal José Ricardo. Então, até o ano passado, a superintendência da SUFRAMA estava ocupada de forma definitiva pelo general Algacir Pouzin. Ele deixou o cargo no fim do ano passado. Ele chegou a indicar o economista Marcelo Pereira para dar continuidade às suas funções, até que o governo federal, no início deste ano, decidisse um novo nome. E aí, então, foi no momento em que a SUFRAMA solicitou à Advocacia Geral da União, a AGU, para que o nome de uma outra servidora, da Ana Maria Souza, que também é servidora de carreira da autarquia, pudesse assumir essas atribuições para que os processos internos e externos ali da SUFRAMA não fossem paralisados, que poderia prejudicar muitas empresas do polo industrial de Manaus. E aí, a partir do dia 26 de janeiro, ela então assumiu de forma interina essa função, só que aí já em meados de fevereiro, ali por volta da segunda quinzena de fevereiro, foi publicado no Diário Oficial da União o nome de Marcelo Pereira. E desde lá ele estava então assumindo o cargo de forma interina. Só que como ontem foi publicado no Diário Oficial da União, agora de forma definitiva, o nome de um novo titular da SUFRAMA, o novo superintendente então agora passa a ser Bosco Saraiva. O ex-deputado federal cumpriu até o ano passado o seu até então último mandato na Câmara Federal e agora então passa a ser o superintendente da Zona Franca da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. No início do mês ele esteve em Brasília e já havia confirmado essa indicação, esse convite feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ainda não havia sido publicado no Diário Oficial da União. Até nas redes sociais, até o momento, Bosco Saraiva ainda não se posicionou, mas no início do mês já havia ali falado a respeito dessa situação. Então vamos aguardar quais serão as próximas medidas, o que ele deve fazer a partir de agora, quais serão as mudanças que possam ser implementadas com a gestão de Bosco Saraiva à frente da SUFRAMA. Emanuel, Adriane, volto com vocês. Obrigada, Luiz, pelas informações. Esse anúncio era aguardado com grande expectativa. Afinal de contas, a Zona Franca não estava sendo tratada como uma prioridade a se dar pelo tempo que demorou para ter a definição de um nome. O nome de Bosco Saraiva foi uma indicação da bancada amazonense no Congresso Nacional.
De forma unânime, a bancada, hoje, os 8 parlamentares, junto com os 3 senadores, indicaram o nome de Bosco Saraiva, porém a nomeação não aconteceu. 2 pessoas foram nomeadas de forma interina até aqui, mas essa definição ainda não tinha acontecido. E acontece no momento em que Lula precisa de articulação política dentro do Congresso Nacional. E Bosco Saraiva é o presidente do Solidariedade, do Partido Solidariedade, aqui no Amazonas. É importante a gente lembrar, apesar de economia, né, a área não ser a área de formação de Bosco Saraiva, você falava que ele era publicitário, né? É formação na área de marketing, né? Mas sem experiência em gestão pública. Já foi vereador algumas vezes, deputado estadual, vice-governador com o amazonino, em que o amazonino já estava numa época adoentado, então ele assumia por diversas vezes o governo do Estado, secretário de Segurança Pública também, tem um histórico público desde o início da sua juventude. E é bem isso que precisa, o que se espera da gestão do superintendente da Zona Franca de Manaus, a articulação política, a capacidade de diálogo com o ministério responsável pela SUFRAM, com Geraldo Alckmin, em outras palavras, a capacidade de ouvir a classe empresarial, de ouvir a política, os políticos locais, o próprio governo do Estado, a capacidade de entender as necessidades da Zona Franca, a possibilidade de ataques ou de ameaças ao modelo Zona Franca diante de uma reforma tributária. Então, é importante a gente entender que, nesse momento, a gente precisa de alguém com perfil, com capacidade de articulação, de negociação política e alguém que possa aqui ouvir e, ao mesmo tempo, levar, negociar as reivindicações da Zona Franca de Manaus junto ao governo federal, junto aos políticos, junto ao Congresso Nacional, com políticos de outros estados. É importante a gente entender a relevância da atuação política. E mais, no momento que assume um superintendente que é indicado por Geraldo Alckmin, que é indicado pelo governo federal, o governo federal, a gestão de Lula, por meio de Alckmin, também assume a responsabilidade das decisões da gestão da Zona Franca de Manaus. Dessa disputa para assumir a superintendência, tinha Bosco Saraiva, já indicado pela bancada amazonense, e a favor dele se tinha o fato de pertencer ao Solidariedade. O Solidariedade foi o primeiro partido a manifestar apoio a Lula, ao retorno de Lula à presidência da República, durante uma ação de Bolsonaro que poderia prejudicar diretamente o polo industrial de Manaus. Foi o Solidariedade que ingressou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade para garantir que isso não fosse para frente e garantiu, né? Poderiam ter iniciativas do governo do estado, da prefeitura, de algum órgão que tivesse capacidade, poder para isso. E não fizeram. Quem fez foi o Solidariedade, representando a bancada do Amazonas, e isso sinalizou positivamente para o governo federal, para o atual governo federal. Por fora caminhava Zé Ricardo, que é um economista. E tanto Bosco quanto Zé Ricardo eram deputados federais na última gestão e não conseguiram se reeleger. Então, precisavam ser colocados em algum lugar. E agora, Bosco Saraiva oficialmente é o superintendente. A gente fica nessa expectativa do que deve acontecer daqui para frente. A principal preocupação hoje do Polo Industrial de Manaus é de que forma os incentivos fiscais serão mantidos, levando em consideração que a proposta da reforma tributária é fazer uma unificação dos impostos no país. E isso tiraria a alíquota de ICMS, que hoje é o que sustenta o polo industrial. Então, a gente vai acompanhar e ver de que forma isso vai ser definido, porque a sensação que se tem até aqui, pela falta de declaração e explicação, é que não se sabe ainda o que vai ser feito em relação aos incentivos fiscais da Zona Franca.